este é o Talks AECIA, direto do 5º Seminário Técnico AECIA, Expo Soluções em Aquecimento, que acontece no Expocentro, em Balneário Camboriú, nesta edição de 2026. Aqui, fabricantes, importadores, associados têm uma oportunidade única de troca de conhecimentos, capacitação e, claro, queremos impactar você que quer saber mais sobre conforto térmico. Aqui comigo agora, dois convidados, o Matias Crudo, que é gerente de operações da Orbis. Tudo bem, Matias? Tudo bem, bem-vindo. Obrigado. E também o Vilmar Salgado, que é proprietário da Aquecedores AECIA, associada da AECIA, empresa de Joinville. Tudo bem? Mesmo. Tudo bom? Boa tarde. Que bom tê-lo aqui, Vilmar, e também Matias. A gente está direto aqui da feira da Expo Soluções em Aquecimento para mostrar um pouquinho das tecnologias e das soluções na área do conforto térmico. A Orbis é um grupo argentino que já atua aqui no Brasil há quanto tempo, Matias? Eu também sou argentino, o grupo está aqui há 30 anos, né? E eu participo do grupo há 18 anos, sendo os 17 últimos anos aqui no Brasil. Quais são as soluções que a Orbis oferece? A Orbis sempre se considerou por trazer soluções em aquecimento, principalmente a gás, porém com a mudança da matriz energética a gente também desenvolveu soluções elétricas, né? Então a gente trabalha na área de aquecedores de passagem, aquecedores de acumulação, caldeiras técnicas de nicho técnico, aquecedores de ambiente também, que é um produto diferente para o Brasil, que tem pouca cultura, e aquecedores de acumulação elétricos para instalações solares, apoios, conjugados. Então é um mix. E também aquecedores domésticos, né? Então a gente traz um portfólio bem variado para atender demandas diversas no aquecimento da água residencial, técnica e industrial. A fabricação segue na Argentina? Nós temos fabricação mixta, um pouco no exterior, um pouco na Argentina e um pouquinho aqui no Brasil também. São mais de 100 anos de Orbis, né? A Orbis completou esse ano, vai completar em setembro 105 anos de história, tendo a matrícula número 1 na Argentina de registro de produto a gás. Você comentava dos aquecedores a gás, acaba sendo o carro-chefe da empresa. Sim. Fora do Brasil, especialmente, esse tipo de equipamento é muito comum, né? Sim, fora do Brasil, a cultura do gás vem da Europa, os fundadores da Orbis são europeus, são da Alemanha, né? Mas se construiu uma cultura própria argentina. Então, como eu sempre digo, você em qualquer lar ou em qualquer comércio que vai lá, você tira o casaco porque lá a cultura da calefação está instaurada, né? A gente tenta trazer essa cultura de aconchego e calefação também para o Brasil. Então, o nicho de produtos de calefação forma parte do nosso carro-chefe hoje também, junto com a de água quente, né? Mas é uma família, né? Estamos aqui com parceiros comerciais, Aquecedores AECIA vai para 50 anos de empresa no ano que vem e já é cliente da Orbis há um bom tempo. Como que é essa relação, Vilmar? Desde sempre. Então, assim, a gente teve a oportunidade, já desde o início, quando a Orbis veio para cá, óbvio, não era da minha época ainda, então estava numa transição entre o meu avô e o meu pai, mas a gente conhece a Orbis desde o início realmente, aplica os produtos deles, e como o Matias está falando, é uma gama bem grande e isso casa muito bem com aquilo que a gente aplica. A gente estava conversando antes, então assim, faz muito tempo que hoje a nossa empresa ela não vende o aquecedor, ela não vende o equipamento A, B ou C. Então hoje o cliente traz uma demanda e ele contrata um especialista. Nós somos a especializada, nós proporcionamos para ele essa condição. Então assim, ele diz eu preciso de uma situação A, uma situação B, ele quer uma experiência, ele quer uma solução. A gente monta isso e assim, ele tem realmente a oportunidade de trabalhar com os produtos da Orbis. É uma gama grande e vai casar com aquilo que o cliente precisa. E é uma cultura que até um tempo atrás existia uma certa dificuldade, talvez até um certo preconceito com algumas situações, mas assim, hoje a informação veio, ajuda muito, porque é muito fácil entender que são produtos seguros, sendo bem instalados, tendo uma manutenção, eles são muito melhores do que uma outra condição, às vezes até no produto que é mais arcaico, uma condição elétrica antiga, alguma coisa assim. Vilmar, me fala um pouco mais sobre Aquecedores AECIA, quais são as soluções que vocês entregam para o mercado, para o consumidor? Então assim, a empresa está na terceira geração, que está comigo, está fazendo os seus 5 anos, como tu comentou, vai fazer 50 anos no ano que vem. Hoje a gente tem uma gama também bem grande de soluções. A gente trabalha realmente com sistema de aquecimento, não existe um mix para refrigeração. Então são soluções de aquecimento. É piso térmico, é aquecimento interno também das residências, que é uma coisa que hoje em dia o pessoal tem dificuldade para conseguir essa situação. Nós trabalhamos com isso também. Obviamente aquecimento externo, aquecimento para banho, que sim é um carro-chefe.
e também existe o tipo de aquecimento para piscinas. Então, e tudo isso passa por aquecimento solar, aquecimento elétrico, aquecimento também a gás e tudo que engloba isso. Então, se a ideia é proporcionar um banho para o cliente, nós trabalhamos desde a infra, entende isso por tubulações, rede de gás, aquela interface com os botijões, até o próprio banho, passando por pressurização e, obviamente, sistema de aquecimento. O Matias comentou da cultura da calefação. Sim. A gente está fazendo esse podcast aqui num dia frio, gelado, um dos dias mais gelados aqui em Santa Catarina, os primeiros dias de inverno. Sim. As pessoas ainda têm dificuldade de entender a importância que a calefação pode ter na sua vida, proporcionando bem-estar, conforto térmico, enfim, uma rotina mais agradável? A sugestão, assim, a ideia que eu tenho, a impressão que eu tenho é que às vezes não é uma dificuldade para entender essa importância, talvez mais é uma falta de entender que isso existe no Brasil. Porque, assim, hoje a gente tem uma oportunidade muito maior de poder sair, existe a tal da globalização, e a informação é muito fácil na internet, só que essa ideia de que a gente pode aplicar aqui, que existe esse produto aqui e existe mão de obra especializada para isso, não é tão difundida assim. Então, assim, é uma cultura que está se implementando, acredito eu, talvez até o Matias sabe mais do que eu, nos últimos 8, 5 anos, isso é uma coisa que acabou crescendo um pouco, né? Eu acho que também, acho que em todo nicho de construção, quando a ideia sai do projeto, é muito mais fácil. Sim, porque absolutamente. adaptar uma residência a um projeto térmico novo, cheira investimento, cheira dúvida, risco, como nunca tive isso, como que vou ter, mas quando a ideia parte do projeto é muito mais fácil. Eu tenho visto nos últimos 5, 10, vamos falar 8, 5 anos para cá, que o conceito de calefação vem se instalando no projeto e principalmente para o médio alto padrão. Então, já ter calefação forma parte de um luxo, né? Nós sabemos que na realidade do Brasil ter aquecimento em casa é um luxo. Então, e quando alguém dá valor para isso, decide investir em aquecimento, decide investir em uma solução da aquecedores ou de qual for a tecnologia, mas decide participar do segmento do aquecimento. Então, isso é muito interessante. Muitas das vezes, desculpa, mas muitas das vezes o pessoal tem essa necessidade, sente essa falta, mas falta aquele ponto de informação que pode ser aplicado aqui, que existe no mercado. Então, mas essa difusão de informação, ela está acontecendo justamente nessa época. 8, 5 anos para cá, realmente está expandindo bastante esse mercado. Eu vou fazer um contraponto engraçado. Não sei se você se lembra, me chamou muito a atenção há 15 anos atrás que se vendiam carros com calefação. Né? Você comprava o carro com calefação. Falei, cara, como com calefação? Para mim era padrão, esse é o mínimo que tinha que ter o carro é calefação, né? Quando existia o opcional, aqui para nós o opcional de ar quente, mas assim, era um opcional. Ar quente. Então, assim, acho que isso um pouco também trazido para a área residencial, imobiliária, já o ar quente, todo mundo tem o ar quente e a sensação de investimento na área de calefação, seja tanto ambiente ou água, né? Já forma parte do padrão, não é mais um diferencial, né? Sim, absolutamente. Então, isso vem trazendo um novo momento para todo esse setor e acho que está refletido aqui nessa expo, nesse seminário que está lotado, né? Então, nossa, está muito bom. muito legal isso. Né? Inclusive, a gente está aqui, enquanto acontece o seminário, são 2 eventos paralelos, o seminário técnico acontecendo na sala ao lado, aqui a Expo Soluções em Aquecimento, que é essa feira com mais de 20 estandes, Orbis está com um estande, e o que vocês trouxeram de inovação, de destaque, qual é a cereja do bolo, digamos, do estande de vocês? Nós trouxemos 2 lançamentos, ambos na área de água quente, né? Um deles na área de elétrica, aquecedor da acumulação elétrica, e outro aquecedor da acumulação a gás. Naturalmente, o aquecedor de acumulação a gás vem um pouco em desuso, né, com todos os surgimentos novos aquecedores de passagem, né, com tecnologia, com Wi-Fi, porém ele tem uma matriz instalada já muito grande. E quem gosta, quer renovar. Então a gente traz essa opção. Não troca, né? Não troca. Então quem sabe usar o equipamento, quem tem a costume de uso racional da água, né, porque no Brasil é tudo muito. Então é muita água quente, muito gás, mas quando alguém entende do racionamento da água, o produto se perpetua no mercado. Então nós estamos trazendo um novo aquecedor de acumulação de 150 litros e estamos trazendo também o seu equivalente de 200 litros puramente elétrico, para atender também a mudança da matriz energética do gás para o fotovoltaico, para a matriz elétrica disponível de uma residência padrão. E existe também uma condição interessante, porque esse tipo de equipamento que é elétrico, ele acaba entrando numa... Existem várias normas para poder executar a instalação dos equipamentos a gás.
Então, esses equipamentos que são elétricos, eles vão entrar muito em lofts, Isso. né, onde eu não tenho essa possibilidade de fazer uma exaustão ou até trazer essa infra de gás para eu poder gerar queima e, obviamente, fazer o aquecimento. Então, o equipamento elétrico, ele vai entrar, é um nicho muito interessante, e isso está vindo muito aqui para o nosso estado. Em outros estados já é bem difundido, eu sei que Brasília é um polo, o consumo é absurdo disso, e agora vindo para cá, ele vai vir a calhar. Então, é uma tendência, além dessa transformação de matriz energética, também é um nicho por espaço ou por condição de infra. E isso vem, assim como comentamos anteriormente, pelo projeto. Quando o projetista entende que a infra para atender um equipamento elétrico é muito mais simplificada, termina indo para isso aí para simplificar a sua vida também, né? Mas também me chamou a atenção que você disse que quem usa o aquecedor a gás com uso racional, com qualidade, acaba não abrindo mão. Chega muito cliente final perguntando o investimento do aquecedor a gás para o aquecedor elétrico, colocando na ponta do lápis quanto vai gastar. Ainda tem essa pergunta? Existe, inclusive, comparado com, por exemplo, com um chuveiro elétrico, que, querendo ou não, é a maior difusão de sistema de aquecimento do país. Existe comparativo. O que eu sempre coloco é o seguinte: se eu for comparar, falando de potência, 1 kW gerado por A ou por B, existe uma grande diferença. O aquecedor a gás, ele consegue gerar isso numa velocidade muito rápida, além de ser mais barato, numa velocidade muito rápida. Só que a grande diferença é que enquanto no chuveiro elétrico eu vou estar tomando um banho com 5, 6 litros por minuto, eu vou trabalhar com 12, 15 ou até mais no aquecedor a gás. No fim das contas, se a gente for pensar na parte monetária, eu vou ter um empate. Mas o meu investimento vai ser na minha qualidade. Então, quando alguém chega para nós e procura esse tipo de situação, a gente indica, existem equipamentos que vão poder trazer essa situação de realmente economia, mas é muito claro, ninguém para nessa condição. O pessoal vai para realmente investir em conforto. Não tem, assim, é básico. Eu brinco o seguinte: o pessoal vai na loja, a gente conversa, e até o pessoal que trabalha comigo já escutou essa história milhões de vezes, mas existe uma situação, eu tenho todo mundo tem o dia, tem um trabalho, chega em casa cansado, tem família, às vezes tem filhos, tem que dar atenção também em casa, e quer dar uma relaxada. Quando a gente presta atenção, às vezes são 9, 10 horas da noite, e é aquele momento que a gente acabou de sentar no sofá. Aí abre. Eu tenho duas situações. A primeira é quando a gente baixa os ombros e fala assim: nossa, são 10 horas, eu tenho que tomar um banho ainda. A gente vai. Cabisbaixo, mas vai. A segunda situação, eu tenho exatamente essa minha mesma rotina. Eu estou exatamente às 9 ou 10 horas. Quando eu paro no sofá e dou aquela relaxada, eu penso um pouco na vida. Eu falo: beleza, agora eu vou tomar um banho. Então a gente passa de uma obrigação para um momento ótimo de para um lazer, evento, sabe? Né? Para um evento, para um momento no meu dia. Verdade. Não é só um banho, é uma condição, entendeu? É muito diferente uma coisa da outra. Isso vem não só de uma qualidade dos equipamentos, mas, obviamente, da qualidade da instalação, ou a ideia da montagem, da infraestrutura. É um conjunto de coisas. É a receitinha de bolo que tem que ser executada da maneira correta, e não é culpar A, B ou C, mas a gente precisa estar todo mundo trabalhando junto. Fornecedor de tanto dos equipamentos de aquecimento, a parte da infra, a mão de obra, é tudo uma coisa só. Então hoje o que a nossa empresa faz, a gente trabalha desde a parte do dimensionamento, passando pela venda, a instalação e a manutenção. Então a gente segue nessa manutenção desses equipamentos. No momento, daqui a 10, 15 anos, 20 anos, muda a rotina da casa, a casa acaba trocando o proprietário, ou então surge um outro produto que tem uma tecnologia melhor. Nesse momento, a gente volta para o ciclo, porque o nosso cliente, a gente tem muita sorte, nosso cliente é muito fiel. Então volta dimensionamento, volta a venda, instalação e segue na manutenção. Então a ideia é gerar esse ciclo para o cliente, porque, de novo, ele quer a solução. Não quer ter que ficar pensando: comprei com A, dimensionei com B, instalei com C, e o D é que faz a manutenção. A ideia é juntar tudo isso e dar essa solução para o cliente. É isso mesmo, isso é bem importante. A gente falou de investimento, mas quando eu falo de qualidade, o conforto térmico que é entregue mesmo, na hora lá do banho ou da piscina, tem diferença de temperatura, de entrega para um aquecedor elétrico e um aquecedor a gás? Não, a princípio não. Isso é também de uso e costume, como eu digo, da família, né? Muitas vezes a entrega, a gente pode estar com um equipamento entregando uma super temperatura, ou com um equipamento numa potência mínima e me atendendo bem, né? Como voltando ao ponto do banho, que eu acho interessante, no sul nós tomamos um banho para nos aquecer, no norte para se refrescar, né? Então assim, vai depender muito do uso e costume da família, mas sempre o que a gente tem que garantir é água quente. Então como que essa água quente
cliente vai ser racionalizada. Estávamos comentando com um cliente agora há pouco no stand, que muitas vezes é muito mais inteligente fazer a mistura controlada na saída do próprio aquecedor, para evitar ou determinar no próprio aquecedor a temperatura de banho, evitando a mistura descontrolada no chuveiro. Então, dessa forma, o cliente vai ter o máximo de eficiência energética possível na temperatura desejada, sem evitar uma mistura, abre um pouquinho frio, fecha um pouquinho esquenta. Então, isso sem perder o conforto, né? Partindo de um bom dimensionamento, não vai perder o conforto fazendo isso. Existia até num período anterior ao nosso, aqui talvez uns 10, 15 anos, existia essa necessidade de eu gerar ter uma grande potência, gerar uma temperatura muito alta, propositalmente para eu ter uma mistura com água fria, para eu ter o volume de água. Hoje em dia, com produtos que a gente tem hoje, não tem mais. Nós, por exemplo, não precisa mais fazer isso. Temos produtos de alta vazão que podem atender 2 chuveiros simultâneos na temperatura de banho, sem precisar mistura. Então você tem que abrir somente água quente, sendo que o equipamento já está pré-configurado com a temperatura desejada. E tanto é assim que a gente lançou há pouco tempo um aquecedor com Wi-Fi. Nosso aquecedor de 35 litros traz um sistema de Wi-Fi que você, antes de entrar no chuveiro ou durante o ciclo do chuveiro, você pode configurar a temperatura desde o celular. Então isso traz aquele uso e costume da família na palma da mão. Né? Isso é uma situação interessante, porque mais de um cliente nosso já optou por um sistema desse com Wi-Fi pelo seguinte: a casa tem um certo comprimento, eu tenho divisões dentro do meu terreno e eu tenho uma área de festas após a minha piscina. Vai fazer alguma coisa, não adianta, ele vai fazer um churrasco, tem uma gordura na grelha, eu vou ter aqueles utensílios que a gente vai utilizar lá, eles vão ter uma gordura. Naquele momento, alguém vai ter que sair para ir lá no aquecedor, se não tiver essa condição, vai ter que ir lá no aquecedor aumentar a temperatura para poder utilizar ali. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o pior, a gente aumenta tanta temperatura para fazer o uso nessa condição, que depois na hora de tomar o banho, alguém vai ter que sair, parar aquela condição, vestir a roupa novamente e até lá aonde está o equipamento para poder fazer isso. Então, tendo essa condição desse controle na mão, facilita muito. E até comentasse agora essa questão de 2 pontos, 2 chuveiros, isso é uma condição para um aquecedor só, mas existe a condição de eu fazer uma associação disso. Então existem vários outros sistemas que podem ser montados e aí entrega a solução, né? Entrega uma solução integrada, né? Nossa, são muitas as possibilidades, adorei conversar com vocês. A ECIA tem hoje 14 associados, Aquecedores ECIA é um deles, é de Joinville, essa empresa tem 49 anos, ano que vem completa os seus 50 anos, atuando aqui em Santa Catarina. Matias, obrigada, representante da Orbis, né, esse grupo argentino, e já atua há tanto tempo também aqui no Brasil, oferecendo essas soluções de conforto térmico. Obrigada pela participação aqui no nosso Talks ECIA. Muito obrigado. Até mais, tá? Este foi o Talks ECIA. Até a próxima.